Olá, eu sou a Estela, eu sou uma das trabalhadoras voluntárias do CIAE João de Camargo e o tema que eu trago para reflexão dessa semana é sobre a fé que transporta montanhas. Para quem de repente quiser se aprofundar nisso, basta entrar no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, os itens de 1 a 7, e também no livro dos Espíritos, as questões desde a 649 até a 657. A fé que transporta montanhas. É muito conhecida a expressão de Jesus que fala que se a nossa fé for pequena, do tamanho de um grão de mostarda, tudo pode acontecer. Quem de repente já viu como que é o tamanho de um grão de mostarda, consegue ter a dimensão, de repente, do que Jesus está falando a partir disso. A fé, não necessariamente ela é inata, ela nasce com a gente. A condição da gente levar os nossos pensamentos a Deus, isso sim é inato, vem com todos nós. Mas a fé, ela pode nascer com a gente enquanto espíritos eternos, então muitos de nós já carrega esse potencial até por todos os aprendizados das vidas anteriores, mas tem algumas pessoas que têm a condição, o potencial de desenvolver a fé nessa encarnação. Então, não dá pra gente generalizar, né? E porque de repente alguém que a gente conhece tem uma fé mais solidificada do que a nossa, que de repente a gente acha, nossa, mas só essa pessoa consegue, eu nunca vou conseguir isso. Não, isso pode ser treinado, desenvolvido e cada vez mais aperfeiçoado por todos nós. A fé vacilante é aquela fé que duvida, que muitas vezes fica na dúvida se de repente as coisas vão acontecer ou não. Aquela fé sólida e que realmente tem o potencial de transportar as montanhas, que montanhas são essas? As montanhas que Jesus falava não necessariamente eram aquelas montanhas que a gente vê quando a gente vai passear em algum lugar montanhoso. Não. As montanhas, ele se refere de uma forma metafórica às dificuldades, às resistências, ao preconceito, ao interesse material, ao egoísmo, ao orgulho e também ao fanatismo. Então, tudo isso pode ser transformado a partir da busca da gente solidificar cada vez mais a fé dentro de nós. Não só a fé dentro de nós, a fé em nós mesmos, mas também a fé em Deus, né? De que consegue nos ajudar e promover coisas que racionalmente parecem impensadas e quase impossíveis. E para isso, a verdadeira fé, essa fé mais solidificada, ela é uma fé calma, que é paciente, que consegue se aliar à humildade e poder se valer também da confiança na misericórdia de Deus. É claro que isso é um desafio, porque nós ainda, enquanto espíritos muito imperfeitos, acabamos tendo um pouco ou muito o desejo de controlar. E a fé é aquilo que muitas vezes se fala, né? Que é a gente dar um passo sem a gente saber se a gente que chão que vai nos sustentar, mas é de justamente poder confiar. Confiar de que existe um Deus amoroso, soberanamente bom e misericordioso que vai sempre nos amparar. E é por isso também que para isso, além do apoio de Deus, tem todos os benfeitores espirituais e o nosso próprio mentor, né? E talvez uma forma da gente poder sempre estar alinhado e mais próximo de buscar solidificar cada vez mais a nossa fé, talvez seja a gente sempre se manter em alerta, orar e vigiar. Porque quanto mais a gente se vigia e consegue perceber a vibração dos nossos, não só a nossa vibração, mas também o que está carregado ali nos nossos pensamentos, talvez a gente consiga se dar conta se a gente precisa se valer da oração para poder se aproximar mais do nosso mentor e dos benfeitores espirituais. Por quê? Por mais que tenham pessoas do nosso convívio e até alguns de nós já com uma fé mais robusta, ainda assim nós somos
a gente vai vacilar e vai ter horas que a gente vai duvidar, ainda mais quando as coisas estiverem acontecendo na contramão do que a gente gostaria ou até do que a gente acha que estava preparado para enfrentar. Então, talvez por isso que sempre uma coisa vai puxando a outra. E para a gente poder sempre olhar e confiar mais e se valer da nossa fé em nós mesmos e também na nossa fé em Deus, quando a gente está mais próximo e mais afinado com os bons espíritos, talvez essa confiança e essa fé, elas fluam de uma maneira mais espontânea, né? Então, quando Jesus fala que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela move as montanhas, é que se a gente conseguir se valer da nossa fé, todas as montanhas de dificuldades, de problemas, de conflitos poderão ser, sim, transformados e mudados. E é por isso que é muito importante que a gente possa lembrar que uma das coisas que se fala no Espiritismo é a importância da fé raciocinada, né? De uma fé em que vai em busca de conhecer e se aprofundar no Evangelho de Jesus e nas passagens de Deus, para cada vez mais a gente poder entender, compreender e trazer todos os aprendizados e os exemplos já vividos por Jesus e por outras pessoas para o nosso dia a dia nesse momento. É claro que não é fácil, né? Mas talvez se a gente puder tentar olhar para um dia por vez, pode ser um caminho, pode ser uma forma de hoje a gente tentar ter um pouquinho mais de fé. E ainda mais se a gente ficar ancorado no dia de hoje, porque às vezes, como o próprio Jesus já falou, ao dia de hoje já basta a nossa aflição. Então, de repente, se eu projeto o meu desejo de ter uma fé robusta eternamente, pode ser desafiador demais, porque aí hoje eu tô de um jeito, amanhã eu tô de outro, a gente ainda se deixa contaminar pelo que a gente escuta, pela forma como as pessoas nos tratam, pelos acontecimentos que tem ao redor do nosso país e de todo o mundo. Então isso, às vezes a gente se contamina até porque vê um programa, porque vê um filme. Então é por isso que quanto mais a gente está conectado a viver o momento presente, pode ser uma forma de hoje a gente tentar ter uma fé mais sólida. E para isso, tem uma história, eu já contei aqui uma história que eu ouvi na Pílula do Evangelho, e quem de repente não conhece sobre isso, tem um trabalhador espírita de Minas Gerais, o Ricardo Mello, que ele criou o Instituto Namastê. E uma das coisas que ele faz é uma pílula diária sobre o Evangelho de Jesus. Então, de manhã tem a pílula que fala de algo relacionado ao Evangelho, e aí ele traz, né, alguns exemplos e até exemplos práticos da nossa vida atual. E também à noite ele responde alguma pergunta de alguém através, né, da doutrina espírita, mas dúvidas do nosso cotidiano, também na Pílula do Evangelho Noturna. E aí quem de repente se interessar pode então entrar na internet, né, coloca lá no Google Instituto Namastê, que aí de repente vocês conseguem e vai baixando no site que vai ter lá Pílulas do Evangelho, e aí vocês podem se inscrever e receber essas pílulas todo dia. É um áudio, e aí acaba que é bem interessante, porque também é uma forma da gente se manter mais vigilante, né? E numa dessas pílulas, ele falava da questão da fé. E aí, a fé, antes até de eu contar essa história, é importante que a gente lembre do quanto a nossa fé é poderosa, inclusive na questão direta e numa ação magnética. Muitas vezes a gente vai fazer um tratamento espiritual e recomendam que a gente tome uma água fluidificada, ou até nas nossas assistências espirituais à distância, né? Muitos de nós acabam colocando a garrafinha de água para, enquanto a gente está lá na assistência, a nossa água ser fluidificada pelos benfeitores espirituais. Ou muitas pessoas também acabam deixando uma garrafinha de água para dormir, e aí quando acordar toma a água, porque ela vai ser fluidificada pelos benfeitores espirituais. E esse é um exemplo do quanto a nossa fé também tem um potencial curativo.
É claro que isso não vai dispensar a gente de ir no médico, de fazer os nossos exames de rotina, claro que não, né? A função da espiritualidade é de trazer um contraponto e mais uma forma da gente enfrentar aí os desafios da nossa vida. Mas isso é só mais uma demonstração do quanto a nossa fé ela pode nos favorecer e nos ajudar a enfrentar aí os desafios dessa nossa encarnação. E aí, numa dessas pílulas do Evangelho, que se tratava da questão da fé, o Ricardo Mello conta uma história do Chico Xavier. Uma vez, uma senhora foi até o Chico Xavier, extremamente angustiada, porque estava com um problema de saúde e precisava comprar um remédio que o médico havia receitado para ela. Mas ela era muito pobre, ela não tinha meios de conseguir comprar aquele remédio. E aí ela chegou até o Chico Xavier muito angustiada e falou assim: Chico, eu tenho uma doença e falaram que eu posso ser curada se eu tomar o remédio, mas eu não tenho meios de comprar o remédio. E agora, o que eu faço, né? Será que não tem uma outra forma de repente eu tentar batalhar pela minha cura? E aí o Chico Xavier falou assim: minha irmã, você tem fé? Ela falou assim: eu tento, Chico, eu tento ter fé. Então, esse remédio você tinha que tomar por quantos dias? Ai, Chico, eu tinha que tomar esse remédio por 1 mês. Então, minha filha, você pega uma folha de papel, você faz uma oração, e aí você pica essa folha de papel em 30 pedacinhos. E aí, esse vai ser o seu tratamento. E aí, por 30 dias, você faz as suas orações e você toma essa pílula, que na verdade é um pedaço de papel, mas tenha fé de que lá vai ter o seu remédio, vai ter aquilo que você precisa para poder melhorar. E aí ela tentou fazer aquilo, né, com muita fé, porque era o único recurso que ela tinha. Ela não dispunha de recursos materiais para conseguir seguir a recomendação médica. E aí, todo dia ela ia lá, tomava a sua pílula, né, e aí ela ia tomando. Todos os dias ela foi tomando. Chegou um tempo em que ela tinha que voltar no médico. E aí ela fez o exame. E milagrosamente ela havia sido curada. Então isso, né, as histórias do Chico Xavier sempre elas foram divulgadas com a intenção de cada vez mais trazerem aí um contraponto verdadeiro do quanto a nossa fé, a busca pela nossa reforma íntima, ela pode sim trazer muitos frutos. E esse foi o caso dessa moça, e aí ela conseguiu, tomando o remédio, né, tomando uma dose de fé todo dia, durante 1 mês, ela conseguiu melhorar e se curar daquele problema. É importante que hoje em dia, né, até porque todos nós temos acesso ao Sistema Único de Saúde, é importante que a gente olhe para isso sempre de uma forma em que a gente vá buscar equilibrar as coisas, né? Por quê? Porque tem muitas pessoas que de repente podem falar assim: ah, Estela, mas eu já tentei fazer isso e não deu certo, eu voltei lá no médico e eu continuei com um problema. Por quê? Porque se a gente confia em Deus, a gente sabe que todos os avanços que a gente tem aqui no nosso planeta foram também a partir do consentimento dele. Então, se hoje em dia a medicina está tão avançada, a gente precisa se valer disso, até porque isso foi uma permissão de Deus. Então, é por isso que quando tem vacina, quando tem campanhas de prevenção de doenças e da gente fazer exames preventivos para evitar problemas maiores, por isso que é tão importante a gente fazer. Esse autocuidado não vai excluir a nossa fé. Da mesma forma que quem tem fé, tendo recurso para tomar o remédio, tendo a condição de ir lá no posto de saúde para tomar a vacina, precisa sim fazer isso. Por quê? Porque tudo isso também foi a permissão de Deus para conceber esse avanço e esse progresso para a humanidade, né? Mas olhando para a questão da fé, é importante que a gente reconheça o quanto que uma dose diária de fé possa promover não só uma melhora para a nossa parte física, mas especialmente para a nossa coragem e para a nossa confiança
de que não há bem que sempre dure e que não há mal que nunca acabe. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!